Bem-vindos a este espaço que estamos aqui a fazer no Parlamento Europeu, aqui nos estúdios do Parlamento Europeu. Temos connosco 4 deputados eleitos por Portugal, aqui no Parlamento Europeu, onde estão eleitos 751 deputados, e vamos ter eleições no próximo dia 26 de maio de 2019. A Universidade FM veio até aqui ao Parlamento para tentar perceber qual a importância de se votar nestas eleições europeias. Sabemos que é sempre um dos momentos onde muitos dos portugueses se alheiam um pouco do momento de votar. Este ano o Parlamento está a fazer uma campanha enorme para fazer chegar esta mensagem aos mais jovens, aqueles que votam pela primeira vez. Há até um site específico para isto, que se chama Desta Vez Eu Voto.eu. É um site a recordar e a visitar. Desta Vez Eu Voto.eu. Mas vamos então aqui conversar um pouco com os nossos deputados, com as várias sensibilidades que eles têm aqui no Parlamento Europeu, e tentar perceber o que é que eles acham que está a ser feito e porque é que é importante votar-se no próximo dia 26 de maio de 2019. Temos connosco então a deputada Marisa Matias, que aqui no Parlamento Europeu representa a esquerda unitária, mas que em Portugal nós todos a conhecemos ligada ao Bloco de Esquerda. Também aqui temos connosco Francisco Assis, do Partido Socialista, Socialistas e Democratas, é o grupo que ele representa aqui em Bruxelas e também em Estrasburgo, uma vez que durante uma semana por mês o Parlamento se desloca até Estrasburgo. E aqui deste lado eu tenho João Pimenta Lopes, que representa também a esquerda unitária, mas que também é conhecido em Portugal por estar por representar o partido da Coligação Democrática Unitária, a CDU, e o Partido Comunista, aqui neste caso. Muito bem. E Paulo Rangel, também subejamente conhecido dos nossos ouvintes e pessoas que nos forem depois ver através da web. Paulo Rangel, que é do PSD e que aqui também representa o Partido Popular Europeu. Vamos então... A pergunta é um pouco genérica, mas é importante perceber o que é que cada um de vocês pensa sobre porque é que os portugueses deverão votar nas próximas eleições. Marisa Matias, começo por si. Bem, obrigada, antes de mais, e eu espero que os meus colegas comecem a apresentar também como candidatos, porque senão agora vou ter sempre esta coisa. É a única que está aqui na mesa e que é candidata, não é? Já é assumidamente a candidata. Sim, mas acho que teremos aqui mais candidatos à volta desta mesa, mas seja como for, isso é uma decisão dos partidos, não é minha, seguramente. Porque é que é importante votar? É importante votar por várias razões, mas as eleições europeias são das eleições que mais afetam a vida das pessoas. Eu sei que isto parece uma frase feita, mas não é verdade, é mesmo assim. Decidem-se nas instituições europeias uma parte muito significativa das decisões que, passa a redundância, não é? Que depois vão afetar a vida das pessoas em qualquer região do país. E a verdade é que o nível de participação é muito baixo. Eu creio que tem muito a ver também com o distanciamento que existe entre os cidadãos e as cidadãs e as instituições europeias, com o desfazamento no próprio tempo, dos tempos, das tomadas de decisão e aquilo que são os temas que as pessoas estão a acompanhar. Também uma certa nacionalização da política, embora um grande número de decisões seja tomada em Bruxelas, parece que tudo é decidido em Portugal. Mas, e depois há questões de natureza democrática. Não creio que tenha sido feito muito até agora também para integrar, envolver os cidadãos e as cidadãs no processo decisório europeu. E, obviamente, se as pessoas não sabem o que é que se está a decidir, se não sabem o que é que andamos a fazer, é um bocadinho difícil que se interessem depois pelo voto. Mas são das mais importantes, todas as eleições são importantes, sem nenhuma exceção, mas do ponto de vista da interferência na vida das pessoas são importantes. E, de facto, nós temos uma taxa de abstenção elevadíssima em Portugal, o que significa que há uma minoria em Portugal a decidir por toda a gente. João Pimenta Lopes, perguntei um pouco genérica, mas vocês certamente vão também apelar ao voto. E porquê é que vão apelar a esse voto? De que forma é que vão fazer com que os portugueses se mobilizem mais neste próximo ato eleitoral? Não, como em qualquer ato eleitoral que se realiza em Portugal, a determinação e o compromisso do PCP é, portanto, transmitir, por um lado, aquilo que é o nosso posicionamento, procurar esclarecer ao máximo aquilo que está em causa em cada uma das eleições
e apelar ao exercício de um dever cívico, de um direito que foi conquistado enfim, ao fim de 48, após 48 anos de fascismo, portanto, o direito de voto de uma forma livre e, sobretudo, com a capacidade efetiva de, através do voto, determinar as orientações políticas e os caminhos de desenvolvimento do país. Enfim, é também a afirmação do voto e o posicionamento do povo português uma expressão da sua vontade e, dessa forma, uma expressão da soberania nacional. A fraca participação sistemática e, aliás, nos últimos atos eleitorais para o Parlamento Europeu, creio que até tem tido uma tendência negativa, portanto, de redução da participação, diz muito daquilo que é o distanciamento, como já aqui foi dito, não só do povo português, como da generalidade dos povos dos Estados-membros da União, que integram a União Europeia, daquilo que é este processo de integração europeu que é a União Europeia. E esse distanciamento resulta por vários fatores. Por um lado, porque de facto se projeta os espaços de decisão e se concentram os prazos de decisão para fora daquilo que é a esfera de proximidade dos cidadãos e dos povos, e por outro, é inevitável fazer a ligação àquilo que é o descontentamento também, ou a compreensão das consequências do processo de integração europeu. Naturalmente, à volta desta mesa não teremos todos a mesma opinião. O PCP tem apontado um conjunto de críticas e de consequências muito concretas para Portugal, desde logo de perda de soberania, de capacidade do país e do povo de determinar um conjunto das suas políticas de desenvolvimento. Aquilo que tem sido, por exemplo, a estratégia de degradação dos serviços públicos, de privatizações, até de ataque a direitos sociais e laborais, e nisso o período da Troika, onde a União Europeia esteve e a Comissão Europeia estiveram fortemente implicados, foram disso exemplo. Este é um ato, até por isso, em que os portugueses devem participar, na perspectiva de elegerem de uma forma consciente, naturalmente conhecendo aquilo que são os posicionamentos dos diversos partidos, mas não deixando de dar um voto, nomeadamente àqueles que assumam o desígnio de defender aqui os interesses do país e do Muito obrigado. Vamos então agora ouvir a opinião do deputado Francisco Assis. Porque é que vamos votar? Porque é que desta vez eu voto, como diz o slogan do Parlamento Europeu? Muitos vão fazer 18 anos ou fizeram 18 anos ao longo destes últimos 5 anos, não é? Desde 2014 que não há eleições para o Parlamento. Muitos serão pela primeira vez a votar. Vamos ver também se esta campanha vai dar resultado e se vamos ter mais gente nova a votar. Também é capaz de ser engraçado tentar perceber isso. Mas porquê? Porquê votar? Bom, vamos lá ver. O problema da abstenção coloca-se particularmente nestas eleições, por uma razão, creio eu, que vou já enunciar, mas é hoje um problema de todos os atos eleitorais. Nós temos verificado que tem havido há muita abstenção em várias eleições. E é uma questão que, evidentemente, deve suscitar uma reflexão mais profunda, não é agora aqui o tempo e o espaço para a termos. Em relação a este ato eleitoral, a meu ver, a razão pela qual a participação é relativamente escassa, porque nós habituamos-nos a desenvolver todo o debate político e todo o processo de decisão política em quadros nacionais. Portanto, nós estamos preparados para discutir num quadro nacional. Quando nos projetamos num quadro diferente, num quadro europeu neste caso, há de facto essa sensação de distanciamento, que creio que as pessoas vão percebendo que não tem sentido. Porque grande parte das decisões que são aqui, porque as decisões que são aqui tomadas têm repercussão na vida dos Estados, nos Estados-membros e na vida, em concreto, das pessoas. E eu julgo que, apesar de tudo, essa compreensão vai aumentando.
Porque é que se deve votar nestas eleições muito particularmente? Eu julgo que nós estamos num momento muito importante da vida europeia. Eu tenho uma posição, portanto, o que aqui dizemos é em função também da posição que temos, eu sou profundamente pró-europeísta, este modelo europeu no essencial aperfeiçoável, naturalmente, como todos os modelos, mas este modelo no essencial que é o possível no sentido de ser o resultado de grandes compromissos históricos que conduziram a esta situação. Eu sou um europeísta muito convicto e julgo que seria uma tragédia para os diferentes Estados-membros se porventura este processo se dissolvesse. E eu julgo que nós estamos num desses momentos, não é o primeiro, já tivemos outros noutras fases, mas estamos num desses momentos em que há algum risco de dissolução do projeto europeu. Atrás e, portanto, o meu apelo, fundamentalmente, é para que as pessoas votem, independentemente da sua posição, mas irei fazer, seja em que condição for, um apelo para que os europeístas se apresentem e votem e compreendam que este é, de facto, um momento decisivo. Porque há ataques ao projeto europeu de diversas proveniências. Essas forças políticas estão claramente em crescimento, têm hoje já um papel decisivo na vida política interna de alguns países. Prevê-se que venham a ter crescimento também aqui no Parlamento Europeu e, portanto, eu julgo que todos aqueles que são europeístas, uns mais à esquerda, outros mais ao centro, outros mais à direita, que têm também essa obrigação de participar, até porque eu julgo que neste momento as correntes anti-europeístas estão mais presentes no debate político do que as correntes europeístas que estão um bocadinho envergonhadas de defender verdadeiramente este ideal e este projeto europeu. Portanto, a razão fundamental para votar é, primeiro, porque é um ato eleitoral, é um direito e um dever no plano cívico. E, em segundo lugar, para quem é europeísta, estas eleições são, de facto, muito importantes. Muito bem, muito obrigado. Deputado Paulo Rangel, a pergunta é a mesma, mas certamente também com outra visão. Com uma experiência também vasta aqui do Parlamento Europeu, aliás, como os meus deputados aqui do lado esquerdo, que também já estão aqui há bastante tempo, e, portanto, também com uma outra experiência, esta saída do Reino Unido poderá levar outros países também a saírem? Não, sinceramente, até o que mostram os estudos de opinião é o contrário. Nos países em que havia alguma atração pela saída, desde que o Brexit começou como processo, que é exatamente o contrário. A vontade de saída é menor. Portanto, é menor. Mas, indo aqui à sua pergunta, o que eu diria, e depois farei já, digamos, uma ponte para a questão do Brexit, o que eu diria é que eu acho que há razões várias para esse alinhamento das eleições. Há uma que é estrutural. Se olhar para as eleições dos Estados Unidos, que são uma federação muito mais integrada do que a União Europeia, que não é uma federação, nas eleições presidenciais a abstenção anda à volta de 50%. Isso é uma eleição mais importante e mais simbólica e que é seguida em todo o mundo. Quer dizer, as pessoas, obviamente, quando têm vários níveis de decisão, normalmente estão mais envolvidas naqueles que são os seus níveis mais próximos, embora não haja dúvida que às vezes as decisões estratégicas para as suas vidas são tomadas fora desses níveis. Mas, quer dizer, há aqui um fator que é estrutural, só para dizer assim, portanto, eu não vejo isto também com o dramatismo. Depois, com os números que nós temos em Portugal, realmente já há um lado mais preocupante e até noutros países, que também têm, há outros países com o mesmo tipo, até ainda um pouco pior, e aí sim, acho que há razões que se somam a razões estruturais de modelo e desta questão que o Francisco Assis dizia muito bem, que há um desajustamento entre nós temos no fundo a comunicação social, todo o sistema está para um espaço público nacional e não para um espaço público europeu. Ok, pronto. Depois há outras razões. Bom, agora, eu acho que nós aqui o que devemos fazer é, nós não somos cientistas sociais, ou os que são não estão aqui nessa qualidade, e portanto nós o que devemos fazer é, neste momento, não é tentar encontrar todas as razões e mais alguma, o diagnóstico. Nós temos que apresentar soluções. E eu acho que há aqui um ponto que já foi sublinhado aqui, até com diferentes matizes, mas quer dizer, nós estamos num momento muito crítico, no sentido que é muito importante, em que estão em risco ou estão em jogo vários modelos. E aí é que eu punhei o Brexit, porque não é tanto a saída de Estados, é a própria mudança, digamos, por exemplo, de princípios comuns da União Europeia. Quando nós vemos em alguns Estados, designadamente do leste europeu, e aliás com governos de várias cores, um ataque sistemático à independência do poder judicial, grandes dúvidas sobre a liberdade da imprensa. Bem, isto são princípios fundamentais do modelo europeu. Se Portugal, por exemplo, consolidou a sua democracia, evidentemente que foi porque se juntou às democracias ocidentais da Europa, foi uma grande ajuda para que estes princípios que tinham sido conquistados no 25 de Abril pudessem ser consolidados e, portanto, o que acontece é que nós vemos
até sob o ponto de vista do modelo europeu, não é necessariamente desagregar-se a União Europeia, mas quais são os grandes princípios que fazem, no fundo, a nossa união, digamos assim, se eles estão ou se não estão em causa. Ora, por isso mesmo, eu acho que nós temos condições para fazer um apelo ao voto, em particular dos mais jovens que estão um pouco distanciados. Nós vimos, por exemplo, agora já recorrendo às análises sociológicas, que no caso do Reino Unido, a grande maioria dos eleitores jovens era manutenção dentro da União Europeia, mas não foram votar, não participaram. E, portanto, quando, no fundo, era o futuro deles que estava designadamente em causa. Ora, nós temos que passar para essas camadas mais jovens em primeiro lugar e também para todos os outros, porque eu, enfim, não faço esta distinção, mas como a abstenção é maior entre os mais jovens, naturalmente que pode haver aí, digamos, em termos até de campanhas e de sensibilização, uma atenção mais redobrada para a importância que é fazer isto, por uma razão que aqui todos os colegas adiantaram, e como eu digo, independentemente da cor política e de achar bem ou achar mal. Há decisões que são fundamentais para as nossas vidas, que são tomadas no Parlamento Europeu, são tomadas na Comissão Europeia, são tomadas pelo Conselho Europeu e, portanto, o nível da política europeia é um nível muito importante para o dia-a-dia dos cidadãos portugueses. É esse o trabalho que nós temos de fazer enquanto políticos. Nós temos pouco tempo aqui de estúdio, mas eu ia-vos propor então talvez um minuto para mais uma pergunta mais relacionada com o nosso país e com as próximas eleições. Nós temos 21 deputados, vamos, ao que tudo indica, continuar a ter os 21. Não, vamos ter. Está certo? Está certo. Está certo, mas vai haver alterações, certamente. Não é? Estes 21 que estão e da forma como estão distribuídos não vai ser a mesma. E, portanto, uma última pergunta, e pedia que então que fossem breves então, na resposta, como é que acham que vai ficar definido os próximos 21. Sabemos, por exemplo, que o deputado Marinho Pinto não se vai recandidatar e também ele candidatou-se pelo partido. Não sabemos. Não sabemos. Bom, é uma novidade. mas pronto. Mas ele, pelo menos pelo movimento do Partido da Terra, não será, não é? E, portanto, tudo indica que poderá haver aqui alterações. Mas, pronto, de qualquer forma, a pergunta é para vocês. O que é que acham que vai acontecer? Como é que acham que será? Às vezes estas eleições também acontece que nestas eleições se aproveita por fazer algum voto de protesto contra algum dos partidos, às vezes até contra os partidos que estão no poder. Portanto, o que é que acham que vai acontecer em termos dos 21, da distribuição? Começa agora por si, Paulo Rangel. Muito bem. Eu, para dizer a verdade, portanto, para isso tenho que convidar um astrólogo, não é? Portanto, para saber o que é que vai acontecer. O que eu digo é que... Qual é a sua sensibilidade? Eu acho que cada partido de fora espera reforçar a sua posição e, portanto, é natural que essa seja o nosso grande desígnio. Aquilo que, para mim, sinceramente, independentemente da correlação de forças em Portugal, que eu acho que necessariamente, de alguma maneira, irá mudar. E também não há coligação. Não há coligação, portanto, isso logo uma diferença. Também já altera um pouco. Já altera, mas, enfim, e também nós, na altura, estamos no auge, no momento da saída da Troika, portanto, era um momento particularmente difícil. E, portanto, enfim, estamos agora noutras condições. O que eu queria dizer é, para mim, é mais importante, se quer que lhe diga, o resultado europeu global, neste sentido de que aí é que eu acho que existe um ajustamento que haja na situação portuguesa. Eu acho que, em termos depois da nossa política europeia, não vai necessariamente, digamos, ter uma consequência dramática. Agora, se os populistas anti-europeus que estão no governo em vários países europeus ou que têm movimentos muito fortes de direita radical, em particular esses, tiverem realmente uma subida assinalável, e isso é expectável, eu acho que aqui as coisas vão ser um pouco mais complicadas. E, portanto, para mim, se quer que lhe diga, neste momento, o prognóstico que se pode fazer, mais do que a nível da política estritamente nacional, é na política europeia, e é realmente uma mudança com a existência de um grupo, digamos, eurocético bastante mais ativo do que aquele que temos hoje, que já é bastante ativo no Parlamento Europeu. Atenção. Muito bem, muito obrigado. Marisa Matias, certamente que vai procurar o Bloco de Esquerda conseguir voltar a ter mais deputados aqui no Parlamento Europeu. Portanto, acha que isso poderá ser, de certa forma, conseguido através da junção, no fundo, que tem dado ao partido do governo, com a tal famosa geringonça, tem ajudado? Poderá acontecer isso? Não. Serão reforçados os partidos
partidos que têm Ser apoiado... muito honesta consigo, obviamente, aquilo que o Paulo diz tem toda a razão, que é todas as forças políticas que aqui estão vão procurar reforçar a sua representação. Os lugares são... Depois o campanha é dizer não votem. Não votem. Voltem aqui. Os lugares disponíveis são os mesmos, toda a gente quer representar, obviamente, quer aumentar a representação, se alguns conseguirem, os outros não conseguirão, portanto haverá uma reconfiguração desse ponto de vista, se houver quem consiga aumentar a sua representação. Vamos ser uma abordagem muito pragmática destas eleições. Eu creio que poderá haver aqui um certo risco delas converterem num primeiro teste à geringonça. E eu gostava que assim não fosse, mas infelizmente, obviamente, infelizmente ou felizmente, não sei muito bem, porque também acho que a democracia não é feita nem os atos eleitorais, podem ser atos isolados do resto da vida democrática ou da vida das pessoas, mas era bom que os atos eleitorais pudessem exercer-se por si mesmos, não é? E naquilo que são, na sua natureza, e não de contaminação em contaminação. O Paulo referia há pouco, e acho que tem razão, que o PST terá tido a penalização da Troika nas últimas eleições europeias. Eu gostava muito que pudéssemos fazer um debate sobre as propostas concretas de cada partido, porque, apesar de haver convergências, não significa que os partidos tenham perdido as suas identidades, elas mantêm-se. Agora, também gostava mesmo, e estou preocupada com o resultado geral, global das eleições, acho que em Portugal até ver, e não sei se vai surgir alguma coisa das eleições europeias, ainda estamos a fazer um debate e uma disputa eleitoral entre forças políticas democráticas, com posicionamentos diferentes, mas ainda estamos a fazer esse debate. E que defendem os valores democráticos. É assim que eu quero dizer, porque obviamente as outras também são eleitas, mas quero dizer que defendem valores democráticos, de liberdade e de igualdade, de maneiras diferentes. Eu gostava que nós não contribuíssemos para o alargamento no Parlamento Europeu daquilo que é uma antítese da própria democracia, por via do voto democrático. Isso gostaria muito que não acontecesse e, obviamente, vamos tentar todos e todas aumentar a nossa influência. Eu também terei de dar o meu esforço, mas devo-lhe dizer que, em relação a eleições, quem manda são as pessoas. Portanto, o voto é das pessoas, não é nosso. Que usem como entenderem, não é nosso. Portanto, mandam. E eu tenho muita cabeça fria em relação a isto. Faço a luta toda, mas também tenho a noção perfeita que eu fui a cabeça de lista no espaço de um ano e meio de um dos piores e dos melhores resultados do Bloco de Esquerda. E foi um ano e meio de diferença. Portanto, as coisas todas podem acontecer e o voto é das pessoas e as pessoas que o utilizem como bem entenderem. O que é importante é o que utilizem. Isso é que é importante. Muito bem. João Pimenta Lopes. Sim, em primeiro lugar, não há nenhuma coligação geringonça às eleições e, portanto, são os partidos que vão estar a votos e será só... Mas tem que ser julgados pelas suas alianças. E será só... Não há alianças nenhumas. Aliás, se estivéssemos a falar, se falássemos de alianças, poderíamos discutir os alinhamentos entre PS e PSD ao longo destes últimos 4 anos. Mas em questões estruturais. Mas é importante compreender que isto serão eleições muito complexas, não só no plano nacional, mas também no plano europeu ou da União Europeia, isso é evidente. E em Portugal, só às 8 horas de domingo, de dia 26, é que saberemos aquilo que será a escolha do povo português. O apelo que nós naturalmente fazemos é que a quem vá votar não caia no engodo que está a ser lançado de uma confusão entre aquilo que é crítica ao projeto da União Europeia com anti-europeísmo e com ditos populismo. Até porque esta expressão populismo mascara aquilo que é o crescimento de forças de extrema-direita na Europa e procura alinhar tudo no mesmo saco. O PCP, que é profundamente crítico do processo da União Europeia, é um partido patriótico que defende a soberania nacional e isso não tem nada a ver, por exemplo, com os nacionalismos que colocam não tem nada a ver e é profundamente europeísta. Aliás, pela sua expressão internacionalista. Isto quer dizer uma coisa, é que este é um modelo de integração europeia, não é o único e há outras formas de integração europeia. E, portanto, não temos que ficar enquistados numa lógica fechada de um modelo como se não houvessem outras opções e como se não fosse possível fazer críticas ou ao fazer-se críticas ao processo de integração europeu ou estás comigo ou estás contra mim. É um bocado esta a tónica que está a ser projetada até desde a própria União Europeia.
Muito bem, Francisco Assis, como é que é? Já não falamos em futurologia, mas pronto, o PS é o partido que tem mais deputados nesta E julgo que há condições para continuar a ser o partido com mais deputados. A crer no que as sondagens vão dizendo, é de facto o partido que está a ter melhores condições para ganhar as próximas eleições. Evidentemente que há aqui uma mistura de balanço da questão interna e de projeção nas questões europeias. A questão das geringonças, o que aqui não se vai colocar com particular cuidado, pela razão que já aqui foi referida, é que de facto é uma área em que as divergências entre os partidos são muito grandes. São mesmo absolutas. A diferença entre o Partido Socialista e o Partido Comunista nesse domínio é absoluta. E com o Bloco de Esquerda também é muito grande. Não será tão grande, mas é muito grande. Portanto, são áreas em que cada partido vai apresentar a sua visão da Europa e julgo que isso vai concorrer um pouco para que esse efeito do que se passa no país se desvaneça um pouco. Mas veremos. Agora tenho a convicção de que o PS tem condições para ter um excelente resultado eleitoral. Por outro, muito a dizer que eu creio que em Portugal ainda não há o risco, felizmente somos um dos países, ainda que não há o risco de que essa extrema-direita apareça, porque de facto não há nenhum partido de extrema-direita com expressão em Portugal, não se vê nenhuma movimentação nesse sentido e, portanto, somos um país que está um bocadinho à margem daquele que é hoje o principal risco na vida política europeia, que é de facto o crescimento, neste momento, como noutros momentos foram outras forças políticas, neste momento creio que o principal perigo advém do risco de crescimento exponencial da extrema-direita na Europa. Nós estamos à margem disso e, nesse sentido, podemos nos sentir felizes, porque seja quem forem os 21 deputados europeus, de uma coisa podemos estar certo. São pessoas que não põem em causa um regime democrático. Muito bem, muito obrigado aos quatro por terem estado connosco. Estivemos então aqui no Parlamento Europeu, em Bruxelas, a fazer este debate, no fundo uma conversa com os quatro deputados europeus. E mais importante que tudo é debatermos então estes assuntos, debatermos todos os assuntos que envolvem a União Europeia e o futuro da União Europeia e, claro, votar no dia 26 de maio de 2019.